Irmãos, abra comigo sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15. Eu quero, nesses domingos de outubro, pregar sobre o texto de Lucas 15. Quero tratar sobre esses personagens que a Bíblia vai nos apresentar aqui. Lucas 15, versículo 11, nós vamos ler até o 32, tá bom? Vamos lá? Quantos acharam Lucas capítulo 15, verso 11? Diga, achei. Diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ah, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Trazei-lhe depressa a melhor roupa, vesti-lo-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E disse: Trazei também um bezerro cevado e o matai-o, e comamos e alegramo-nos. Glória a Deus. Porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: O que era aquilo? E lhe disseram-lhe: Veio teu irmão, o teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondendo lhe disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredido o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Agora, vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão, que estava morto, reviveu, e tinha se perdido, se achou. Feche seus olhos. Glória a Deus. Pai, aí está a tua palavra, Senhor. É necessário
necessário que haja uma compreensão do céu sobre esse texto agora. Glória a Deus. Não há, Senhor, necessidade de ter uma compreensão humana, porque muitos já pregaram esse texto. Mas agora, Senhor, ministra a igreja, a casa de paz, aquilo que está no seu coração pertinente a essa palavra, Senhor, porque é o tempo de nós nos alegrarmos com os que vão voltar. Aleluia. É tempo de nos alegrarmos com aqueles que estavam perdidos, que se acharam. E a necessidade da tua igreja compreender o que está no teu coração, Senhor. Se nós compreendermos 2% do que está no teu coração, eu tenho certeza que a nossa vida será diferente. A nossa caminhada vai ser diferente, aleluia. A nossa maneira de pensar vai ser diferente, Senhor. A nossa maneira de agir daqui para frente vai ser diferente. Vamos ter uma mentalidade evangelística. Vamos ter uma mentalidade de pai, porque só o pai sabe qual é a alegria de recuperar um filho. Só o pai sabe qual é a alegria de ter um filho retornando à sua casa, Senhor. Por isso, Senhor, abra os olhos do nosso coração, abra os nossos ouvidos, Senhor. Nos coloca agora sensíveis à tua voz, para ouvirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Por favor, Senhor, que não seja um clamor humano, não seja um clamor pequeno, que não seja um clamor que vai apenas da boca para fora, mas que seja um clamor que nasça no teu coração, que essa palavra venha sobre nós e nos cause impacto. Amém. Que essa palavra nos tire do nosso eixo, que ela nos tire do nosso senso comum, Senhor, que ela nos leve segundo o teu querer e a tua vontade, Senhor. Aquilo que tu desejas, aquilo que está no teu coração, nós oramos nesse sentido, para que nós como igreja possamos também estar sensíveis à movimentação do Senhor nos últimos dias. Ah, Senhor, quem dera se nós pudéssemos compreender os teus planos por completo. Quem dera, Senhor, que nós possamos compreender as tuas vontades para esses dias. Ah, Espírito Santo, entra com violência nessa igreja, sim, Senhor, uma presença violenta que vai nos tirar do lugar, Senhor, uma presença que não vai nos fazer como mais um na multidão. Não, queremos sair daqui diferente hoje, Senhor, consciente daquilo que o Senhor vai fazer. Por favor, Espírito Santo, se há alguma interferência, seja ela humana, seja ela espiritual, repreende isso, Senhor, que o ambiente agora esteja preparado para ouvirmos a sua voz. Oh, Senhor, em nome de Jesus, vem nesse lugar, Senhor, toca nos teus filhos, toca nas tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço que a tua boa mão esteja conosco na condução dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Amém. Amados, amadas, vamos iniciar hoje uma série, não propriamente uma série, mas eu gostaria de dissertar sobre Lucas capítulo 15 com vocês. Lucas capítulo 15, ele apresenta 3 parábolas para nós. A primeira parábola é da ovelha desgarrada, a segunda é da dracma perdida, e a terceira é do filho que se foi. Mas esse capítulo também, ele nos apresenta a ovelha que foi recuperada, a dracma que foi encontrada e o filho que voltou. Esse capítulo também é um capítulo que mostra o pastor que busca a ovelha, a mulher que procura diligentemente a sua moeda e aonde o pai aguarda pacientemente o retorno de um filho. Talvez dessas 3 parábolas a mais conhecida seja a do filho pródigo. Muitos de nós já ouvimos mensagens a esse respeito. Muitos de nós já ouvimos essas mensagens nos cultos evangelísticos, nos cultos jovens. Quando nós fazemos um ar livre, alguém de repente prega esse texto, porque tem sempre em mente que terá alguém afastado da casa de Deus. Mas esse texto,
ele nos apresenta muito mais do que alguém que se afastou da presença. Ele nos apresenta 3 elementos que são fundamentais para a nossa compreensão. E todo bom estudante da Bíblia, ele precisa analisar por completo aquilo que o texto tem para dizer. É certo que às vezes a gente pega uma parte porque a gente tem uma ideia, e a gente ora a Deus e a gente lê o texto, e aquela ideia parece que nós temos, se encaixa com o texto bíblico, nada mais é do que aquilo que Deus está fazendo nos últimos dias. Ele está pegando os textos e colocando uma ideia em nós. Essa ideia não nasce de nós, ela nasce de Deus. Porque nosso dom não é nosso, vem de Deus. Então, quando a gente está orando, irmãos, e vem alguma coisa sobre nós, vem da parte de Deus. Nós não temos capacidade para desenvolver nada. Eu não tenho capacidade para desenvolver uma série de mensagens e ficar focado naquilo, se não vem de Deus. Se Deus não me der, irmão, não adianta de nada. É como se fosse um trilho de trem, é como se fosse um vagão de trem. Ele é muito barulhento, mas se você pegar ele em dias de manutenção, ele está vazio. Então, às vezes, a gente tem que parar muito com essa movimentação barulhenta e começar a focar naquilo que Deus tem para nós. Nos últimos dias, Deus tem tratado muito comigo sobre esse texto. Tem tratado muito comigo sobre o que, as bases que esse texto tem. Às vezes, irmãos, eu fico parado, olhando para a tela do computador, para as páginas da Bíblia, e a minha mente viaja, parece que eu entro num estado de hibernação. Eu não estou dormindo, alguém pode pensar, pastor está dormindo. Não, Deus está tratando no meu interior, Deus está tratando comigo algumas coisas, e eu estou vendo que todas as coisas vão se encaixando naquilo que Deus tem. Naquilo que Deus tem para nossas vidas, as coisas vão se encaixando. Por quê? Porque nós estamos aguardando o tempo dele. Estamos aguardando manifestar a sua vontade. Então, irmãos, o texto nos apresenta alguns elementos que eu vou dissertar com vocês aqui essa noite. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o título do texto, ele não foi inspirado por Deus. Quando se compilou os textos bíblicos, não havia esses textos que nós temos aqui hoje. E isso veio da transliteração, das Bíblias que foram feitas, das traduções, e alguém foi lendo e foi tendo uma ideia do que aquele texto significava. Os textos foram colocados ali. E a gente vê nesse tema o título, O Filho Pródigo. Tudo bem que a atitude que esse filho é de alguém que foi pródigo mesmo. Mas se a gente for analisar a palavra pródigo ela tem um sentido original de extravagância descuidada. Então, quando alguém atribui esse filho pródigo, a gente está dizendo que ele é um extravagante descuidado. Então, quando alguém olhou esse texto, ele falou assim: olha, esse filho é pródigo, porque ele gastou tudo que ele tinha. Mas o que a gente precisa entender é que isso não está no coração de Deus. Isso não está na ideia de Deus. Deus não vê esse filho como um filho pródigo que gasta. Deus ele vê como um filho. Independente do que o filho faz, Deus vê ele como um filho. Ora, pastor, não entendi. Só você olhar o seu sentimento. Seu sentimento de pai, seu sentimento de mãe. O seu filho pode aprontar, o seu filho pode ser o traficante mais famoso do mundo, o seu filho pode ser o mais mentiroso do mundo. Você sempre vai olhar ele como filho. Apesar dele ter hoje uma fama de mentiroso, de bandido, apesar dele ter uma fama que de repente você não queria para ele, mas ele sempre será o seu filho. Então, quando Deus olha esse jovem, quando essa parábola é contada, ela não é contada pelo fato dele ter errado, mas ela é contada pelo fato dele ser filho. E todo filho tem direito a arrependimento. Todo filho tem direito àquele quartinho no quarto da mãe, na casa da mãe. Amém? Eles podem crescer, eles podem ir embora, mas sempre haverá um quartinho para eles poderem descansar. Não muito tempo. Não, em nome de Jesus. Devagarzinho. Um dia vem passar um dia, uma tarde, um almoço, né, irmã Lourdes? Depois, mete o pé. Mas sempre terá aquele cantinho. O Vitor está ali, ele vai casar.
Mas a Josélia vai sempre deixar um quartinho dele lá, para quando ele voltar, passar ele uma tarde, um domingo. Acabou, meu filho, tchau. Beijo no coração, vai para tua casa, vai viver a tua vida. Filho é filho, irmão. O filho, ele não é atribuído pelo que ele fez, ele é atribuído pelo que ele é filho. Amém? E além de ele gastar com extravagância e descuidado, ele age além dos limites. Essa é a ideia de filho pródigo, que ele é um gastador que avança limites. E interessante é que se você for começar a caminhar ali a vida desde o princípio, quando Deus estabelece limites, irmãos, Ele estabelece limites para a nossa proteção e sobrevivência. Gênesis capítulo 2, verso 16 diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, delas não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerá. Então Deus, ele coloca um limite. Como filhos, Deus coloca limite em nós. Limites nunca foram feitos para nos punir. Aqui as pessoas pensam que os limites foram feitos para nos punir. Não! Limite não foi feito para te punir, querido. Limite foi feito para preservar você, para te guardar. Todas as vezes que você dá uma ordem de comando para o filho dizendo: fulano, não toca naquilo, não vai naquilo, você não está dizendo para punir ele. Você está dizendo aquilo para poder para a sobrevivência dele, para ele ser guardado. Muitas das vezes, irmãos, Deus permite que a gente rompa limites. Não é porque Ele quer, mas Ele quer nos ensinar alguma coisa quando há rompimento de limites. E Deus disse a Adão, Deus disse a Eva, os primeiros, são os primeiros filhos de Deus, terrenos. Primeiro Adão, Deus disse: olha, não coma dessa árvore, não beba, não chegue perto, não respire, não cheire, não passa perto, se afasta dali. Mas desde o momento que ele deseja ali, Deus não pode intervir. Deus tem que deixar ele caminhar nesse sentido. E aí ele caminha, ele come, ela come a árvore, ele come do fruto. E eles começam a pagar os preços daquilo que foi desobediência. Todas as vezes, meu irmão, que você desobedecer o limite que Deus estabelece, ele não tem como intervir nas consequências. A Bíblia vai dizer: aquilo que o homem semeia na carne, isso também ele colherá. Aquilo que ele planta, ele também ceifará. Ou seja, é a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Então, irmãos, a gente tem que entender essas coisas. E na época que Jesus conta essa parábola, depois alguns estudos rabínicos vai dizer que os rabinos até concordavam que Deus recebia o pecador, mas o que era inadmissível entender é que eles não conseguiam compreender que o próprio Deus também sai para buscar os seus pecadores. Então Deus só não recebe os pecadores, mas Deus também vai buscar os pecadores. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que se colocou, que colocou nas mãos, que desceu, que se esvaziou da sua glória, saiu do ambiente da glória e desceu até a terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Deus somente não recebe pecadores, mas Ele também vai até os pecadores. Ele também bate na porta, Ele também chama. E a voz do Senhor é doce. A voz do Senhor não é para nos punir, a voz do Senhor é para nos perdoar. Aleluia. Aleluia. Então a gente precisa entender que a mensagem central desse texto é o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Ah, se não fosse o amor de Deus por nós, onde nós estaríamos agora? Ah, se não fosse o amor de Deus pela minha vida, onde eu estaria? Se não fosse o amor de Deus pela tua vida, onde você estaria agora? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, Diácono Eduardo. E aí, a partir de agora, 3 personagens se apresentam nesse texto, nessa parábola. Primeiro, o pai. O pai representa Deus. Segundo, o filho mais novo. O filho mais novo representa os publicanos e pecadores. E 3, o filho mais velho representa os escribas e fariseus.
Repare que tudo que Jesus vai fazer, tudo que Jesus faz, Ele faz de acordo com uma direção. É porque a gente pega esse texto e aplica direto para nós aqui. O Pai é Deus, o Filho é um pecador que se perdeu. Não, mas a gente tem que entender o contexto total disso. Então, irmãos, esse texto nos apresenta um jovem que chega para o pai e pede algo que ele não tem direito. Por que ele não tinha direito? Porque o pai era ainda vivo. Ele pede um negócio que ele não tem direito. Isso me lembra muitas das nossas orações, que nós pedimos a Deus aquilo que nós não temos direito, que nós pedimos a Deus aquilo que não é para nós, e nós pedimos, e tem uma hora que Deus fala, tá bom, você quer, você recebe. Porque Deus, Ele ouve oração, irmãos, independente de qual oração que seja, Valéria. Ele vai ouvir oração, seja uma oração que está de acordo com o seu coração, ou seja uma oração que está de acordo com a vontade humana. Deus, Ele ouve as orações. Só que muitas das vezes nós não recebemos aquilo que pedimos, porque aquilo não cabe dentro da nossa estrutura. Só que em algumas situações Deus libera. E eu fico imaginando o coração do pai quando o filho chega. De repente, quando o pai estava tão alegre, naquele dia, não sei, conjecturo eu, e ele chega com o filho e fala, pai, me dá o que eu tenho de herança. Sabe quando chegam pessoas, irmãos, a gente tem que se atentar porque isso acontece na nossa vida. Nós construímos algo para nós e chega pessoas que não construíram nada e querem requerer e querem pedir aquilo que eles não têm direito. O pai poderia virar para ele e falar assim, rapaz, volta para o teu quarto, pega o teu brinquedo, pega a tua bola, volta para o teu campo, abaixa a tua bolinha, porque aqui você não tem direito a nada. Quem construiu fui eu, quem batalhou fui eu. Se hoje está de pé essa fazenda, se a gente tem muitos empregados, é porque eu trabalhei para isso. Você não tem direito a nada. Agora imagina meu filho chegar para mim e falar assim, pai, me dá metade do que o senhor tem, porque é meu por direito, irmãos. No mínimo aquela orelha dele volta para o lugar. Porque o filho não tem direito de pedir ao pai algo que ele não conquistou. Deus é um Deus que trabalha também com meritocracia. Se você merece, você recebe. Se você não merece, você não recebe. Mas agora chama um filho e pede algo que ele não tem direito. E aí, irmãos, eu quero entrar com algumas lições nesse texto. Primeiro, cuidado com as suas atitudes. Elas podem ter reflexo. Coloca o versículo 11 e o versículo 12. Nossas atitudes têm reflexo, versículo 11 e 12. Não, Lucas 15, 11 e 12. Diz assim, disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me parte dos meus bens, que me pertence. E ele repartiu por elas a fazenda. Ele foi lá, pediu o que ele queria e agora ele tem que arcar com aquilo que ele solicitou. Ele tem que agora bater no peito e dizer, não, eu pedi mesmo, eu sustento o que eu pedi. E aí, irmãos, algumas coisas acontecem aqui. Primeiro, ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida do lar do pai. O filho mais novo sentia-se preso e queria ser livre. Muitos de nós somos assim. Nós somos no sentido preso. Alguns crentes, irmãos, se sentem presos na casa do Pai. Só que eles são livres e eles não sabem, mas eles se colocam no jugo de opressão, como se fosse proibido algumas coisas. Repare que o filho era livre. Ele podia entrar, ele podia sair a hora que ele queria do pai. Ele é filho. Filho, ele entra na casa, ele abre a mão. De vez em quando eu estou deitado no meu quarto, um deles entra sem bater. Isso me deixa chateado. Principalmente o Benjamin. Sai metendo a mão na porta e entrando. Eu falo para ele, quando for assim você bate. Mas filho é filho. Ele entra no quarto do pai e da mãe sem bater.
Ele vai na geladeira e pega, e tem filho que vai lá na geladeira, pega a garrafa e entorna na boca, bota de novo na geladeira e ninguém sabe que ele entornou, é filho. Filho não tem regras dentro da casa do pai, por quê? Porque a casa do pai tem intimidade. Regras que eu digo no sentido de intimidade, você tem intimidade, você pode entrar e sair. Você pode, várias vezes o Benjamin, o meu filho mais novo, ele vai para o meu quarto porque eu não sei, parece que a minha cama é a mais gostosa. Parece que o meu colchão é melhor, parece que o meu travesseiro é melhor, parece que o edredom do nosso quarto é melhor. Ele prefere ir para o nosso quarto, ficar deitado, e quando vê ele não adormece, porque é a casa do pai, é um lugar de intimidade. Mas esse filho achou que ele estava preso. Segundo, por ele achar que estava preso, ele pediu herança ao pai. É certo que ele tinha 1/3 da herança quando seu pai morresse, 1/3, mas ele perde a metade do que ele tinha. Isso me lembra muito de nós que pedimos coisas a Deus e Deus às vezes fica olhando para nós assim. É como aquela ilustração da menina que pede para ter um cavalo na sala. Não cabe na nossa estrutura. Terceiro, os seus planos eram mais importantes, ele amava mais a si, mesmo do que o pai. Ele quebrou o mandamento de Deus. Muitos dos filhos que querem ir embora, eles acabam quebrando o mandamento de Deus, por quê? Porque eles só pensam em si, eles não pensam no coletivo. Eu digo muito isso para as pessoas que são líderes, irmãos. Aonde eu vou, que eu tenho oportunidade de falar a lideranças, eu falo sobre isso. Nós que estamos numa linha de frente, nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes vão refletir em outras pessoas, direta ou indiretamente. Quando nós não agimos de acordo com o nosso discurso, irmãos, nós podemos causar traumas em pessoas. E Jesus falou: ai de vós que fizeste tropeçar dos meus pequeninos. Há uma responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade sobre a minha vida. Há uma responsabilidade sobre a minha vida e não errar. E não fazer a coisa errada para quê? Para que pessoas não venham se perder da casa do Pai. Há uma responsabilidade sobre mim, que sou um ministro do Evangelho. Muito mais do que um ministro do Evangelho, um pastor de uma congregação. Muito mais do que um pastor de uma congregação, um crente em Cristo Jesus. Hoje eu cheguei na votação, irmãozinho mais novo, alguém falou: pastor, rapaz do Senhor. Eu falei: tem crente de Caxias aqui. Falei: ô meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Já voltou, não sei o quê. Enquanto eu estou na fila, vem outro passando: e aí, pastor, como é que está a igreja lá? Eu acompanho, não sei o quê. Então as pessoas, irmãos, nos observam. Por quê? Porque nós somos os filhos. Então nós estamos me perdão da expressão, em destaque. Porque ninguém está vendo da câmera para trás, as pessoas estão vendo da câmera para frente. Então todos nós que somos filhos, temos que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes podem trazer reflexo em alguém. Quando você decide em abandonar o ministério, quando você decide, agora eu estou falando de liderança, quando você decide em entregar a carteirinha: eu não aguento mais, eu não quero mais, você pode estar provocando traumas em pessoas que te veem como exemplo. Meu Deus. Algum ano, foi esse ano, eu liguei com uma pessoa que era membro aqui da igreja. Eu falei: fulano, o que aconteceu contigo? Tu nunca mais apareceu, Pereira, Palerá, Condôs e tal. Ah, pastor, eu te vi no status, tu está em outra igreja, nem me falou nada. Pô, pelo menos comunica aqui, por zap, alguma coisa. Não, sabe o que é? A igreja acompanha algumas coisas, saíram algumas pessoas que eu gosto, eu fiquei sem entender. Eu falei: mas tu quer entender o quê? Tu nem vem na igreja? Se você quer entender porque as pessoas saíram, me procura. Aí eu falei para essa pessoa, mas você é líder no seu trabalho, não é? É. Quando você perde pessoas no seu trabalho que é boa, que você não queria, você tem gerência sobre ele? Não, é vontade de Deus. Eu falei: então por que você está me julgando? Porque as pessoas saíram daqui. Só que essas pessoas que saem da liderança, elas não sabem que elas podem provocar um reflexo em outras. E a gente vai, irmãos, presta atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando isso aqui porque eu estou chorando por quem saiu, não. Isso já é passado, superamos isso. Eu estou falando dos reflexos que isso causa. Por quê? Porque você está em destaque.
Então as nossas atitudes podem provocar reflexos na vida de pessoas. Segundo, o filho viveu sua vida conforme os padrões desse mundo. Muitos estão aqui, vivem uma liberdade em Deus, mas querem conhecer o mundo. Alguns anos atrás, na igreja que eu era pastor, na Batista Nova Aliança, estava lembrando esses dias, estava pregando, eu preguei um texto, o pastor tinha saído de férias, e ficou eu e o outro pastor responsável pela igreja. Então a gente intercalava, eu pregava no domingo à noite, no outro domingo ele pregava à noite, e a gente fazia isso durante a semana. E eu me lembro que esse domingo que eu iria pregar era o domingo da ceia. E nós tínhamos acabado de sair do carnaval, irmãos. E um negócio que sempre me deixou triste na igreja é saber que na época do carnaval, na época da Páscoa, na época dos feriados prolongados, ou como hoje, uma eleição, as pessoas aproveitam para demandar. Mas na nossa igreja nós sentíamos muito porque, principalmente no final do ano, os cultos começavam a esvaziar. Ao ponto de um pastor nem querer mais fazer culto de virada, porque não ia ter pessoas o suficiente, não valia a pena. Então, chegou-se um entendimento há alguns anos que o culto era de 8 às 10. A gente cultuava a Deus dia 31, de 8 às 10, e depois cada um ia para sua casa. Por quê? Porque já não tínhamos mais crentes que têm o prazer de romper o ano na igreja. Então, nós chegamos a essa conclusão. Beleza, então eu estou pregando um dia desses. Eu estou revendo essa mensagem, eu estou pregando sobre a cultura do mundo, estou pregando sobre Babilônia, Daniel 5. E num determinado momento da mensagem que eu leio o texto, está escrito lá: e Belsazar tirou da casa de Deus os vasos. Belsazar tirou os vasos da casa de Deus. E aí eu aproveitei a deixa para falar, muitos de nós estamos sendo tirados da casa de Deus, mas eles estão sendo porque quer. E eu disse o seguinte: olha, lá no mundo tem pessoas que estão querendo sair lá do mundo e vir para cá. E você, que é crente em Cristo, conhece Jesus, conhece da água viva, está querendo sair daqui para se desviar. Irmãos, preste atenção. O filho quis viver o padrão do mundo. O filho mais novo, saindo de casa, ele saiu da sua terra com liberdade e recursos para viajar o mundo todo. E foi isso que ele fez. Ele viajou o mundo todo. Ele tinha recursos. A sua atitude é completamente inconsequente. Ele juntou tudo que tinha e não deixou nenhuma reserva, porque quando a gente está com o coração inclinado para alguma coisa, a gente não pensa nas consequências. Meu coração está inclinado em sair. O meu coração está inclinado em ir embora desse lugar. Eu não aguento mais, eu estou sufocado. Eu não tenho liberdade aqui. Eu não sou feliz aqui dentro e vai embora. Muitos vão embora porque não tem direção. Muitos vão embora porque é vaidade. O filho tinha tudo na casa do pai, irmãos. Tinha carinho, tinha amor, tinha alimentação, tinha roupa. Mas ele achou que aquilo não era o suficiente. Eu preciso ir atrás da minha felicidade. O que o mundo prega hoje é que você precisa ser feliz a qualquer custo. É verdade. Eu vou ser feliz. Se tiver que trair meu marido, eu vou trair porque eu vou ser feliz. O que importa é a minha felicidade. Se eu tiver que derrubar alguém, eu vou derrubar, porque o que importa primeiro é o nós. É a minha farinha primeiro. Então, irmãos, esse jovem, esse filho, ele tinha tudo na casa do pai, mas ele largou o que ele tinha para viver os padrões do mundo. Ele largou o que ele tinha para poder viver inconsequentemente o que o mundo tem para viver. E aí, irmão, a ruína vem por causa de uma decisão errada. Versículo 14 e 15, coloca aí. E havendo gastado ele tudo, a gente não sabe o tempo, não tem como precisar o tempo que ele gastou. Mas eu não sei se você sabe, se você não vigiar, o teu dinheiro vai embora em 2 minutos. Eu me lembro uma vez, um final de ano, meu primeiro Natal em Caxias. Minha família vinha de mais novo para cá,
nós juntamos, ia ser a gente morava aqui na Guanabara ainda, né, cara? Ia seguir com a minha família. Aí eu falei, olha, aquele ano eu estava bastardo. Falei, olha, ninguém precisa dar nada. Eu vou bancar tudo. Aí inventaram um amigo oculto, tal, aqui na família, aquele negócio tal. Eu fui no feirão com a Carla. Eu não conhecia o feirão. Ela me levou no feirão. Irmãos, eu comecei a passar o meu cartão. Vai na loja tal, débito. Vai na loja tal, débito. Comprei presente para minha mãe, para meu irmão, para minha sogra. Comprei presente para todo mundo. A árvore de Natal daquele ano estava bastada de presente. Era o meu primeiro ano morando aqui. Quando nós chegamos em casa, que nós fomos botar as bolsas e tal, a gente não tinha aplicativos. Eu passei no banco, puxei um extrato, levei para casa. Quando eu fui contar, naquele dia, só de débito, eu passei R$2.000. Foi, cara? R$2.000. Eu falei, meu Deus. E agora? Cara, vou ter que pegar lá na nossa reserva. Então, irmãos, a ruína de uma decisão errada. A gente não sabe o tempo, mas é bem provável que a gente agora conjectura como pregador, é que quando você tem amigos. Os amigos todos vieram. Provavelmente ele começou a pagar doses e mandar comigo hoje. Pode descer aí, o tio da esquina, eu tô rico pro tio da esquina. Pá! E a Bíblia fala, e havendo ele gastado, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então uma decisão errada, ela te leva à ruína. O início da ruína desse jovem foi acabar com seus recursos. Ele gastou tudo e começou a passar necessidade. Não pensou no dia de amanhã, não pensou no dia de ontem, não pensou que pode mudar o governo, não pensou na inflação, só pensou na vaidade dele. Não pensa na família. Quando você toma uma atitude errada, quando você vai tomar uma atitude, você tem que pensar na sua família, principalmente quem é casado. Meus filhos já estão adaptados, minha família está adaptada. Irmãos, deixa eu te dizer um negócio. Quando, muitos anos atrás, a minha esposa teve um problema com o pastor da igreja. E ela saiu da igreja. Ela ficou 1 ano dentro de casa, não queria mais saber de igreja. E eu, 1 ano indo para a igreja sem ela, com todas as minhas atividades e curso. Só que chegou um momento que já não dava mais. Aí eu conversei com o pastor. Pastor, eu não é minha vontade de sair, mas eu não posso colocar minha família em xeque se eu continuar aqui. Então o pastor falou assim, não, você está certo. Está certíssimo, vai lá, Deus te abençoe. E eu me desliguei dessa igreja por um tempo. Nós fomos frequentar uma outra igreja, chamada Igreja Batista dos Povos. E lá eu não queria muito saber de ministério. Conversei com o pastor, falei, eu sou pastor, mas eu não quero mais, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro agora, a empresa vai me dar uma promoção, eu devo ir para Minas, tal, e minha empresa é muito grande, eu estou decolando, estou fazendo faculdade, vou fazer pós-graduação, não quero mais saber, não leio mais livro espiritual, agora eu leio livros da faculdade, eu leio livros técnicos, tal. O pastor falou, tá bom, então a gente vai tocando, é você que quer. Só que a minha esposa, ela gostou muito da igreja, ela se adaptou. O Benjamin, o João, gostaram muito da igreja. E foi chegando um determinado momento que eu fui. Aí o pastor falou, me deu para me pregar uma vez, um domingo, preguei uma ceia e tal. Essa atitude provocou o ciúme de alguns irmãos antigos. E foi passando o tempo, nós ficamos 1 ano nessa igreja. E o meu coração, irmãos, não estava naquele lugar. Meu coração não estava ali. A gente ia, chegava o dia de ir. Eu era o último a me arrumar, eu sempre fui o primeiro.
E eu ia, sentava lá, a maneira do culto me consumia. Enfim, eu queria fazer as coisas, mas falei que não queria fazer. E nós ficamos lá um ano. E aí eu virei, e aí minha esposa percebeu, ela falou, você não está feliz aqui. O que acontece? Eu falei, cara, não estou me adaptando. Não dá, não sei. E ela falou, vamos orar então. E nós oramos. Na ocasião, surgiu uma oportunidade de congregar numa igreja na Taquara. Não vou dizer o nome da igreja, muito grande, muito famosa. Estudei com muitos irmãos dessa congregação. Vem pra cá, Marcos. Um deles falou para mim assim, para de sofrer nessas igrejinhas, cara. Vem pra cá. Aqui tem lugar para você que quer trabalhar, para você que não quer trabalhar. Se tu quiser trabalhar, tem um grupo de 50 na tua frente. Mas se for de Deus, não vai acontecer. Eu só preciso que você traga sua documentação de pastor. Porque muitos chegam aqui falando que a pastor não tem documentação. Eu falei, documentação eu tenho. Eu tenho que ir lá na minha antiga igreja buscar. E marquei com o meu pastor para ir buscar. Quando eu cheguei, a igreja já tinha mudado de lugar, tinha saído do espaço que eu era, tinha ido para a rua. Eu falei, pastor, eu preciso dar um documento para isso. Ele, poxa, pensei que tu vinha aqui dizer para voltar, que ia voltar. Estava precisando de um cara como você aqui de novo e tal. Aí eu lembrei que quando eu saí, eu falei, pastor, não estou saindo porque eu quero. Estou saindo com a minha esposa agora. Aí eu falei para ele, se eu for lá em casa conversar com a minha esposa e ela topar o volto. Não, eu vou amanhã. Eu falei, não, pastor, calma aí, cuidado com o santo é de barro, cuidado com o andor do santo, né? Vamos preparar o terreno para ela, vamos orar. Eu disse, vamos orar uma semana, jejuando. E aí cheguei em casa, comuniquei a ela. Olha, o pastor fez isso e isso, me pediu para voltar e tal, e aí? Aí ela falou assim, não falou nada. Fechou a cara, tipo assim, não volta para aquele lugar. Um dia, irmãos, ela está orando, lavando louça, aliás, cantando algum hino, deve ter sido nesse dia que foi muito espiritual. E ela falou que a voz do Espírito Santo foi, volta com o meu servo para lá. Ela esperou chegar em casa e falou, Deus falou comigo, a gente, vamos voltar. Na mesma hora eu passei mensagem para o pastor foi lá na minha casa, nós conversamos, pedimos perdão uns aos outros e nós retornamos. Ficamos lá mais uns 4 anos, né? Até chegar 2019, quando nós fomos desligados para iniciar o projeto Casa de Paz. Então, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o dinheiro, ele acaba. Como o dinheiro acabou, a fome chegou. Ele estava numa terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigos, ele não tinha mais status, não tinha mais herança. Para ele sobreviver, ele tinha que comer comida dos porcos. Até que ele lembra que ele tinha um lugar na casa do Pai. Até que, é isso que o texto vai dizer, não é isso que o texto vai dizer? Verso 17, coloca aí o verso 17. E tornando em si, por que ele torna em si? É mais ou menos o que aconteceu com a gente. Minha esposa, ela sai brigada, sai chateada, e aí é o que acontece com esse jovem. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Isso é muito pessoal nosso. Não estava aqui. Eu olhei para ela ali, o Espírito me fez lembrar. Nós dessa igreja, eu era professor de escola dominical, eu era dirigente de culto durante a semana, eu estava na escala dia de domingo para pregar. Já trabalhava, nessa época eu não trabalhava com os homens, não. Enfim, irmãos, eu tinha toda uma estrutura, minha esposa dava aula na escola para as crianças, os nossos filhos estavam totalmente integrados dentro da igreja. Quando ela toma uma atitude de não querer ir mais, consequentemente o nosso filho mais velho também não vai mais. É justamente o período que ele começa a ter as suas próprias convicções. E ele cresce, e hoje, quando a gente convida para ver, ele fala, não, eu não curto esse barato de igreja. Ele desgostou, ele desaprendeu. Por quê? Porque nós lá atrás tomamos uma atitude sem pensar na família.
sem pensar que um garoto estava adaptado, sem pensar que o garoto estava sendo ensinado de Deus. E hoje ele não quer saber de Deus. E a mãe fica orando, jejuando, chorando. Às vezes ela até se culpa, meu Deus, porque lá atrás eu saí. Só que o mais interessante disso tudo não é a culpa que ela tem, mas é o que diz o texto, e tornando em si. Outras versões diz caindo em si. Disse, quantos empregados tem o meu pai em abundância? Então, irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. O arrependimento, ele traz vida. O arrependimento, ele traz vida. Ele nos mostra que o arrependimento nos mostra o momento do arrependimento. Qual é o momento do arrependimento? Caindo em si. Às vezes Deus faz você perder tudo. Faz você perder o bar, faz você perder uma conta bancária alta, faz perder um cartão de crédito, faz você perder o seu nome, para você cair em si. Você está acostumado a trabalhar ganhando muito de mestre de obra, vai trabalhar de ajudante agora. Está acostumado a ganhar 3, 4, 5 mil, vai agora aprender a ganhar um salário mínimo para cair em si. Por quê? Porque tinha tudo na mão, tinha uma liberdade na casa do pai, tinha tudo o que queria, mas se achou sufocado, se achou sufocada. Preste atenção no que eu vou te dizer. Levíticos 11:17 vai nos ensinar que os rabinos consideravam que as pessoas que cuidavam de porcos eram abençoadas. E o bufo, e o corvo marinho e a coruja, e a grelha, e o cisne e o pelicano, são todos animais de pata fendada, de 3. Esses, a Bíblia vai dizer que eles não são aprazíveis para comer, eles trazem contaminação. E aí nós percebemos que ele perde os seus recursos, perde sua vida e consequentemente perde sua identidade. Agora ele vai trabalhar, volta lá no Lucas 15:17. Agora ele vai trabalhar cuidando de porcos, porque o diabo ele faz isso. Todas as vezes que você se desvia daquilo que Deus tem para você, ele faz você voltar àquilo que você fazia antes. Por isso que a Bíblia vai dizer que a porca lavada volta à lama e o cachorro volta ao vômito. Ele vai trabalhar naquilo que era maldição para a fé dele. Ele vai trabalhar naquilo que a fé dele dizia que era errado. Ele vai cuidar de porcos, e cuidar de porcos no pensamento rabínico era alguém que era amaldiçoado, que ia trabalhar com sujeira, ia trabalhar com imundície. Por isso que o diabo ele quer tirar os filhos de dentro da casa do pai. Ele quer tirar você dentro da casa do pai para você voltar a comer, para você voltar a beber, voltar a cheirar, voltar a fumar, voltar a se prostituir. Ele vai dizer que a sua felicidade está nessas coisas. Por isso que quando Daniel, no capítulo 1, ele chega na Babilônia, ele não quer comer as comidas das iguarias do rei. Por que Daniel não quer comer? Porque aquilo que foi servido naquela mesa blasfemava do Deus de Daniel. Então Daniel 8 vai dizer, e decidiu não se contaminar com a comida do rei. Todas as vezes que o diabo te tirar da tua casa, da casa do pai, ou te transportar de uma cidade para outra, ele vai querer impor em você os costumes dele. E o costume do mundo é gasta até não poder mais, bebe até cair, cheira até o teu nariz sangrar. Parece pesado, mas o que eu estou dizendo é realidade, irmãos. Nós hoje cuidamos de pessoas nesse estado. Nós hoje conhecemos pessoas que estão nesse estado, que romperam com o limite, que estavam na casa do pai alguns meses atrás, não tem muito tempo, não, um mês atrás. Eu fui num culto, numa casa de restituição de mulheres, e conheci uma mulher que foi tirada do pneu há 15 dias. Ela estava careca, estava com a cara toda arrebentada, e ela ia ser morta, queimada no pneu, saiu na televisão e tudo. Aquela mulher estava ali, quando eu parei para conversar com ela, ela falou, pastor, é o plano de Deus, porque eu sou desviada. Foi criada na casa do pai, tinha toda a liberdade, tinha alma, aleluia, mas decidiu ir embora. Por isso que Jesus fala que quando ele entra, ele limpa a casa.
quando ele sai, os demônios trazem mais 7, 7, mais 7, trazem legiões. Meu Deus. Então, irmãos, as nossas atitudes, elas podem provocar, aleluia, malefícios. Primeiro para nós, depois para a nossa família. Mas o arrependimento ele traz vida. A Bíblia fala em caindo em si. O original diz: recobro o senso. Ele voltou. Sabe? Eu vou terminar aqui. Não sei se você já teve num estado, você está fazendo as coisas, daqui a pouco parece que a sua mente volta. E você fala: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é meu lugar. Eu já tive em lugares, conversando com pessoas, que o assunto estava tão pesado, que eu entrei num estado aleatório. Daqui a pouco o Espírito Santo me deu um estado, eu falei: o que eu estou fazendo aqui no meio desse pessoal? Isso aqui não é meu lugar. Eu estou enchendo meu ouvido com coisas que não devem ouvir. Eu estou ouvindo coisas que não devem ouvir. E a Bíblia fala que o pecado ele vem no ouvir, irmãos. Você ouve, aí você deseja, aí você maquina, aí você deseja, aí daqui a pouco você vai implementar aquilo. Então a Bíblia fala que ele cai em si. A mente dele volta. De vez em quando, tem uma irmã aqui nossa que de vez em quando vareia. Vareia não existe. Essa palavra não existe no português. Ela tem uma ausência. Aí ela tem que deitar, relaxar, aí volta. É um estado isso. Você tem uma ausência de si. Você começa a fazer coisas que você não queria fazer. Mas por que você faz? Porque você faz porque o mundo é assim. E aí ele cai em si, recupera o bom senso. Nesse momento ele sente saudade de casa. Nesse momento ele sente... Irmão, de vez em quando eu vejo no TikTok, que é um negócio de vídeo, as pessoas assim: eu era assim. Aí aparece o cara pregando com a Bíblia, não sei o que, me tornei assim. Meu Deus, me ajuda a voltar. Sabe, ele reconhece, ele não, preciso voltar. E aí, ele entendeu que o que fez não foi apenas um erro, foi um pecado. Ele havia pecado contra Deus e contra o Pai. É o que ele diz no versículo 18. Ele diz o seguinte, 18, coloca aí. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Preste atenção aqui agora, eu vou finalizar. Ninguém foi lá pregar para ele. Ninguém foi lá levantar ele. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Existem atitudes que é você que tem que tomar. Se você teve a atitude de sair, você tem que ter a atitude de voltar. A casa do Pai sempre estará aberta para receber o filho, desde que ele caia em si, desde que ele reconheça os pecados dele, desde que ele reconheça que a atitude que ele tomou, Ana Paula, causou prejuízo a muita gente. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Ninguém chega ali e fala para ele: você pecou. Ninguém prega para ele, irmãos. Porque há pessoas que vão se converter não pelo que alguém pregue, mas porque ele caiu em si. Por quê? Porque ele já é filho. Ele já é filho. Pregar, a gente prega para criatura. Mas filho, a gente roga ao Espírito Santo que o toque. Filho, irmão, é filho. O filho, ele pode ter um pseudo-nome, mas ele continua sendo filho. A casa sempre estará aberta para o filho. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido. Ele sabia que não poderia ser chamado de filho. Então ele queria ser chamado de empregado temporário. Ele queria ser chamado de servoto 19. E o engraçado é que a atitude que ele toma, qual é a minha atitude?
eu causei vergonha para o Senhor, mas eu estou voltando, Pai, porque eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor agora. Não me chame mais de filho, porque a atitude que eu tive não foi atitude de filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Se ele teve atitude para ir embora para pecar, ele também teve atitude nobre de voltar e dizer: eu não posso mais ocupar o mesmo status que eu tinha antes. Eu quero ser servo, eu quero servir, eu quero ser o último da fila agora, eu quero servir a todo mundo, porque aqui é o meu lugar, mas a minha vaidade, o meu título de filho eu joguei fora. Eu quero ser servo. Às vezes Deus permite que possamos sair para valorizar aquilo que nunca foi um peso, mas proteção e cuidado. Deus permite que os filhos vão embora para eles poderem valorizar a casa do Pai. Aleluia. Verso 20, a gente encerra aqui. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Olha que lindo nesse texto. E quando ainda estava longe, o seu pai viu e se comoveu de íntima compaixão. E, correndo, lançou-lhe o pescoço e o... Quem é que corre? Essa é a exegese básica do texto. Quem é que corre? O filho ou o pai? Quem é que corre? O filho ou o pai? O pai. Escuta o que eu vou te dizer. Nós precisamos estar preparados para os filhos que vão retornar. Os filhos vão retornar. Só que a gente tem que ter compaixão. Abrir as portas. Abre as portas. Abre as portas. O filho vai retornar. Tem que ter compaixão. Não adianta agora o filho retornar e a gente dizer: tu pegou, tu não vacilando, tu tem que ser colocado na forca. Tu sabe o prejuízo que tu causou pra gente? Tu foi embora. Porque não é essa a atitude do pai. A atitude do pai é ir correndo ao seu encontro, o beijou, o abraçou. É um tempo, irmãos, que os filhos vão voltar. Os filhos vão voltar. Quem é filho volta. Quem é filho tem um lugar garantido na casa do pai. Agora, qual é a nossa atitude perante os filhos que vão voltar? Porque esse texto nos apresenta 3 personagens: o filho que volta, o pai que perdoa e o irmão mais velho. Semana que vem, não sei se é semana que vem ou outra, eu quero falar sobre o pai que perdoa, as atitudes que esse pai teve em relação ao filho que voltou. Mas o que a gente precisa ter em mente esses dias é que os filhos estão voltando para casa. Amém. Tinha uma música aí que eu não lembro de quem é agora, que fala sobre os filhos estão voltando. Os filhos estão voltando para casa. E o nosso papel não é colocá-los para fora. O nosso papel é abraçá-los, é beijá-los, é perdoá-los. Porque a grandeza nossa, irmão, não está na acusação, está no perdão. Nós, igreja, nós precisamos voltar a perdoar. Nós precisamos voltar a perdoar aqueles que nos fizeram danos. Sabe? Guardar rancor não é de cristão. Guardar ódio. Tem gente que, irmão, eu já vi gente falando: eu tenho ódio de fulano de tal. Que é isso? Eu tenho raiva de fulano de tal. Eu tenho vontade de dar um soco na cara de fulano de tal. Não! Esse não é mais o nosso tempo. Essa não é mais nossa vibe. A gente não anda mais por essas ondas. A gente não surfa mais por essas ondas. A nossa onda agora é perdoar. A nossa, como diz os radicais, é amar com o amor de Deus, amar com o amor de Cristo. A gente precisa amar, irmãos. Precisa perdoar essas pessoas. Pastor, mas você não sabe o mal que me fizeram. Eu sei, irmãos, mas
Poxa, Jesus. Se esses filhos voltarem agora, nós vamos amá-los novamente. Aleluia. Nós vamos, oh aleluia, nós vamos abraçá-los e beijar. E eu quero mostrar para vocês a atitude de um pai que perdoa. Eu vou antecipar aqui, um pai que perdoa, ele não acusa. Um pai que perdoa traz sandália nova. Um pai que perdoa traz roupa nova. Um pai que perdoa traz um anel de volta. Um pai que perdoa traz sandálias de volta. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que entender que os filhos estão voltando, porque eles tiveram uma atitude insensata, tiveram uma atitude errada, pensaram em si, não pensaram no coletivo. Amém. Deus permitiu, eles foram quebrar a cara, gastaram tudo, mas estão voltando. E nós, como igreja, precisamos abraçá-los, precisamos beijá-los, precisamos cuidá-los, porque para isso nós fomos chamados para cuidar, Eduardo, fomos chamados para tratar, Robson, fomos chamados para abraçar, Valéria. Aleluia. Nós não podemos receber os filhos novamente e colocá-los para fora. Isso aqui não é uma congregação privada, isso aqui é uma congregação pública. Até quem nos ofendeu, até quem nos feriu, tem o direito de retornar. Aleluia. Até Judas, se ele tivesse se arrependido, seria uma das histórias mais lindas de arrependimento. Mas quando nós damos abertura para o remorso e não para o perdão, sabe o que acontece? A gente corre para fora. Esses dias, irmãos, são dias de nós perdoarmos pessoas. Sabe por que tem muita gente doente? Porque não está perdoando, gente. Tem muita gente enferma porque não está perdoando. Está guardando rancor, guarda rancor da sogra, guarda rancor do sogro, guarda rancor do enteado, da enteada, guarda rancor do sobrinho, da sobrinha, guarda rancor do irmão. Tem gente que não fala com o irmão até hoje. Tem gente que não fala com o pai, não fala com a mãe. Oh, é um dia de perdão, o filho está voltando. É hora de manifestar a graça de Deus. Amém, Jesus. Que evangelho é esse que a gente vive, que a gente não perdoa ninguém? Ah, me feriu, não serve para estar ao meu lado, vai lá do outro lado. Não, traz de volta. Traz de volta, caminha junto. Ah, pastor, o senhor é muito bom. Outro dia alguém disse, o senhor é muito bom, chega a ser bobo. Que bom que eu sou bobo. Que bom que eu sou bom ao ponto de ser boba, porque Deus está trabalhando no meu coração. Amém, Jesus. Sabe por que eu não tenho problema de saúde? Porque eu não guardo nada, irmão. Eu não guardo nem dinheiro. Tem gente que guarda tudo e está ficando doente por dentro. Está ficando com a pressão alta. Está ficando com tudo descontrolado. Por quê? Porque não perdoa. Está sempre com rancor. Está sempre com uma palavra ruim nos lábios. Tu olha para a cara do abençoado, está com cara de demônio. Está com cara de quem está possesso, irmão. Está com os olhos fumegando. Eu já olhei para pessoas, já conversei com pessoas e pessoas olhando para mim com ar de tipo assim, sai da minha casa, eu não te quero aqui, mas eu te amo, querido, eu te amo. Eu já errei com muita gente, irmão. Não só pessoas erraram comigo. Eu aprendi nesses dias que eu tenho que reconhecer. Será que só as pessoas que erram comigo não erram com ninguém? Caindo em si. Vocês vão ver no final do dia que foi muito melhor conversar do que brigar. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu quis trazer uma mensagem muito reflexiva. De repente você queria ver um fogo, glória, um ambiente de glória, mas eu falei, Senhor, me ajuda a trazer uma reflexão para essa igreja. Perdoai-nos, ainda é o melhor caminho. Amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.